Bom, pessoal, é, os antigos gregos, mas sobretudo Platão, eles nos deixaram uma herança realmente muito importante, né? Uma herança fundamental para o nosso modo de ser, né? O modo ocidental de ser, vamos dizer, né? Que é o rigor científico. Mas não exatamente o rigor científico no sentido do discurso analítico propriamente, porque isso pode dar a impressão de que nós estamos falando de reduzindo isso que eles nos deixaram a um modo de expressão apenas, ou então a matemática, ou a física, ou a química, né? Por exemplo, né? E seus experimentos. Não é isso exatamente. O que os gregos nos deixaram foi um modo rigoroso de pensar, com uma característica muito própria, né? Quer dizer, um modo de pensar que fosse capaz de atingir um saber excelente, né? Que a gente pode traduzir por pensamento rigoroso, ou então um modo científico de pensar, nesse sentido mais amplo que esse termo científico tem, né? E eles deram a esse modo rigoroso de pensar, esse modo de pensar que atingisse um saber excelente, eles deram a isso um nome de episteme. Bom, mas por que eles nos deixaram isso, essa herança? Porque eles mesmos precisavam desenvolver um modo de pensar que fosse além das meras opiniões, percebem? E esse termo opinião, né, esse âmbito da mera opinião, eles chamavam isso de doxa, percebem? Então, vejam, nós temos agora, diante do nosso conhecimento, depois dos gregos, né, esses dois conceitos antagônicos que são a episteme e a doxa. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre doxa e episteme, porque eu falei muito no último programa, se vocês estão lembrados, né, do conhecimento que vem através da contemplação. Acho que vocês lembram. Eu dizia que os filósofos pré-socráticos eram filósofos contemplativos, né? Bom, não sou eu quem diz isso são os grandes estudiosos da história da filosofia, são os grandes filósofos também, né? Os primeiros filósofos gregos são filósofos contemplativos. Praticamente todos concordam com isso, né? Que os filósofos pré-socráticos eram contemplativos e que eles nos legaram isso. Eles nos legaram esse modo contemplativo de adquirir conhecimento. Esse é o legado maior dos filósofos pré-socráticos, né? Bom, mas então eu queria começar esse programa falando um pouco dessas três coisas: a doxa, a episteme e a contemplação, né? O que são exatamente essas coisas que os gregos nos deixaram? Bom, a gente deve entender, em primeiro lugar, que quem funda a filosofia, vamos dizer assim, quem inaugura a filosofia, são os gregos. Não são os egípcios, não são os hebreus, não são os chineses, mas são os gregos. E são os gregos porque, se todos os povos têm, na sua origem, né, vamos dizer assim, na origem cultural, religiosa, bom, aí eu precisaria inverter, na origem religiosa, depois cultural, né, e civilizacional de um modo geral, todos têm alguma filosofia. Então é preciso perguntar, mas se todos têm alguma filosofia, por que foram os gregos que nos legaram isso, né? Essa é uma pergunta legítima, porque se vocês lerem aquele livro do historiador da filosofia, Hans Joachim Stiring, a história geral da filosofia, ele diz lá que já havia algum pensamento, né? Ele passa por isso, né? Ele faz um relato histórico disso. Ele diz que já havia algum pensamento filosófico na Índia, na China, né? Principalmente na Índia, né? Na antiguidade.
mas não como os gregos, né? Num próximo programa a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas o fato é que a filosofia, tal como se desenvolve no Ocidente, ela tem uma origem muito clara, muito bem localizada, que é entre os gregos, né? E, bom, essa filosofia se caracteriza justamente por isso, né? Por ela ter começado em algum ponto específico da Grécia, né? E não fora dela. A filosofia tal como nós entendemos, como pensamento rigoroso, né? Claro que já na antiguidade, na Índia já existia a filosofia de algum modo, né? Mas o fato é que só na Grécia, só entre os primeiros gregos, mas sobretudo no Platão, é que a filosofia é como se a filosofia se encontrasse consigo mesma. Percebem? Eu estou dizendo isso porque a filosofia só encontra consigo mesma quando ela faz essa distinção entre, entre doxa e episteme, né? E assume a episteme como seu próprio modo de ser. Isso é a filosofia que os gregos nos deixaram, né? Ela é episteme em essência, né? E nisso eles são diferentes de todos os outros povos que filosofaram, porque eles fazem da episteme um modo próprio do raciocínio filosófico, percebem? Bom, mas o fato é o seguinte, a gente não vai entender direito esse negócio chamado episteme se a gente não souber antes o que é doxa, percebem? Porque isso é um fato. É isso que a gente precisa entender, né, com clareza, né, essa ideia de que existe uma diferença entre pensar de modo cotidiano, de modo, vou colocar entre aspas, normal, e o pensamento filosófico, né? Então, assim, em princípio, a gente pode dizer que no dia a dia todos nós pensamos de modo, entre aspas, normal. Entre aspas, para dizer o seguinte: nós estamos aí pensando no que fazer, nas contas para pagar, nos problemas cotidianos, diários, né? Todos nós somos assim, de certo modo, né? No normal da vida nós pensamos assim. Mas há um momento em que nós deixamos de pensar assim para fazer filosofia, né? Então, existe aí uma diferença entre o fazer filosofia e o pensar meramente cotidiano, natural, o pensar natural, né, durante a vida. Percebe? Então é isso que eu quero colocar um pouco hoje, né? Essa coisa de que existe a doxa, em primeiro lugar, porque digamos, é a atitude natural do pensamento, e a episteme, né, que é de onde nasce a filosofia, né? E é preciso diferenciar bem o que é doxa, né, e o que é episteme, para entender a filosofia que os gregos nos legaram, né? Bom, se ainda não sabemos muito sobre a episteme, vamos imaginar, em primeiro lugar, que quem tem um ponto de vista sobre a doxa é a própria episteme, né? Mas que ponto de vista seria esse? Bom, em primeiro lugar, a gente pode dizer que a doxa é mera opinião sobre as coisas. E isso está correto, mas é como se nós pudéssemos dizer algo mais, porque como entender isso, que doxa é mera opinião sobre as coisas? O que é mera opinião sobre as coisas?
Mera opinião sobre as coisas, para os gregos, para Platão fundamentalmente, é um modo parcial, né? Um modo parcial de enxergar a realidade. E aqui nós temos que fazer uma terceira pergunta. O que é um modo parcial de enxergar a realidade? Bom, se vocês estão lembrados do terceiro programa, nós vimos que o mundo das coisas reais, que é sempre o mundo de onde nós partimos, ele é composto de estruturas ônticas, de categorias ônticas como o ser, a realidade, a temporalidade, a espacialidade, a causalidade, né? Mas também é um mundo que se aprofunda em camadas. Vocês devem estar lembrados disso, né? A primeira camada do mundo real é a camada das coisas que estão à mão. É a camada das coisas para o nosso uso, né? Acho que vocês estão lembrados disso. Pois bem, isso quer dizer que essa primeira camada do mundo real, a camada das coisas que estão à mão, das coisas à mão, ela se multiplica em incontáveis outros mundos. Isso nós não falamos naquele programa. Nós vamos retomar daquele ponto, nós vamos acrescentar isso. Essa camada do mundo à mão se multiplica em inúmeros outros mundos, né? Mas todos no mesmo plano, porque nós estamos dentro dessa primeira camada. Nós estamos falando da primeira camada do mundo, que é a camada do mundo à mão. Então tudo está nesse mesmo nível, nessa primeira camada. Quer dizer, há uma primeira camada no mundo real, que é a camada do mundo à mão. Mas essa primeira camada, ela é preenchida, vamos dizer assim, por incontáveis outros mundos. Não no sentido da profundidade, mas no sentido da horizontalidade mesmo. Quer dizer, a primeira camada do mundo em que eu habito, ela é composta de coisas que eu uso. A minha geladeira, as minhas roupas, a minha casa, o ônibus que eu pego, etc. Mas essa primeira camada também é composta pelas coisas através das quais eu sobrevivo economicamente, fisicamente, vamos dizer assim. Percebem? Mas como eu não estou sozinho no mundo real, como eu mesmo habito esse mundo real e percebo que eu não estou sozinho, então eu tenho que concluir que elas, as outras pessoas que dividem esse mundo real comigo, também elas sobrevivem fisicamente de algum modo. E esse sobreviver das outras pessoas é uma estrutura econômica, que também significa um mundo particular de uso. Então, isso quer dizer o seguinte, que na primeira camada do mundo, estão além dos objetos que nós usamos, estão também os mundos particulares de cada um, percebem? E o que são esses mundos particulares de cada um? Claro que é uma redundância, particular de cada um, mas para frisar bem, né? Nós estamos falando aí de um mundo particular, no mundo em que cada um, digamos assim, sustenta a sua particularidade, né? Então, o que são esses mundos particulares? São os interesses pessoais de cada um. Eles são compostos por interesses pessoais de cada um. São interesses ligados à condição de sobrevivência de cada um. Sobrevivência econômica, sobrevivência material, enfim, né? Então, imaginemos um açougueiro, por exemplo. Ele tem a casa dele e tal, tem os objetos que ele usa, como a televisão, o rádio, a geladeira, o chuveiro, a escova de dentes, enfim. Mas como ele é açougueiro, ele também usa o mundo dos açougueiros para sobreviver.
né? E o que seria o mundo dos açougueiros? O mundo dos açougueiros é composto pelas coisas de um açougueiro. A carne, as facas, os moedores de carne, as geladeiras, as serras, os ganchos, enfim, né? Tudo isso que compõe o mundo do açougue é o mundo do açougueiro, né? Mas também coisas como relação de oferta e procura, economia, o preço da carne, a concorrência, o valor dos imóveis, né? Supondo que um açougueiro vai montar um açougue em determinado lugar da cidade, né? Tudo isso. Então, essas coisas já não são os meros objetos materiais de todo mundo ou de qualquer um, mas valores específicos que compõem, né? Que compõem, juntamente com os objetos físicos, compõem o mundo de um açougueiro. Percebem? Então vejam, além dos objetos físicos que estão à mão e que nós usamos o tempo todo, há também algo como o mundo específico que nós escolhemos para nós. Percebem? É como se cada um fosse uma bolha, né? Ou melhor, é como se uma bolha, uma determinada bolha, uma bolha particular, envolvesse a cada um de nós o tempo todo, né? E nós, digamos, somos aqueles que organizam, cada um organiza a sua própria bolha e a usa com um objetivo específico de sobreviver, percebem? Então, eu já sei que além das coisas à mão, essa primeira camada do mundo real, eu já sei que ela é composta de mundos particulares também, né? Como o meu mundo. Eu sou professor, tá? Então eu habito também um mundo de professor, um mundo dos professores. Vamos imaginar que esse meu mundo, tal como o mundo do açougueiro, é também uma bolha na qual da qual eu faço parte, né? Que me engloba, vamos dizer assim, né? Que é o meu mundo de professor. Então, imaginem o mundo de um professor. Do que ele é composto? Né? Ele é composto de uma série de coisas. É composto de pesquisa, de leitura, de aulas práticas, de estudo, de correção de provas, de informações permanentes, né? De livros, de revistas, de estudo de pedagogia, enfim, ele é um mundo particular, mas ele é muito complexo, né? Ele é tão complexo, vamos dizer assim, como o mundo de um açougueiro, mas com complexidade, com objetos diferentes, composto de objetos diferentes ao mundo do açougueiro, do mundo do açougueiro. Então, bom, então imaginem, por exemplo, o mundo de um político, né? Ele é composto de uma infinidade de outras coisas que já não são as coisas de um professor ou de um açougueiro, né? Ele é um mundo particular, claro, mas talvez muito mais complexo que o mundo do professor e do açougueiro. Então, se cada um, quando está nessa primeira camada do mundo à mão, é ele também um mundo particular, imagine então que cada pessoa tem um grau de complexidade equivalente, né? Igual, vamos dizer assim, à profissão que escolheu na vida, percebem? Então, imagine um mundo de uma criança, né? De uma determinada criança, de uma criança em particular. Esse mundo não pode ser tão complexo como o mundo do pai, do seu pai ou da sua mãe, percebem? Assim, cada indivíduo está, de algum modo, se relacionando com interesses, com os interesses, né? Das complexidades do mundo através do qual ou pelo qual ela sobrevive, né? Isso é interessante porque a gente acaba concluindo que essa esfera do mundo particular ela é tão importante que acaba como
acaba como suprimindo o resto do mundo. Percebem? Essa esfera do mundo particular é como se ela se sobrepusesse ao resto do mundo. Percebem? Eu vou dar um exemplo. Eu sou um açougueiro e sobrevivo da minha profissão. Ok. Então eu tenho que estar ligado nela, na minha profissão, nas coisas da minha profissão. Porque quanto mais ligado eu estiver nas coisas da minha profissão, mais chance eu terei de sobreviver da minha profissão. Percebem? Isso quer dizer o quê? Que eu, para sobreviver, acabarei sendo mais açougueiro do que qualquer outra coisa. Eu serei mais açougueiro do que pai. Eu serei mais açougueiro do que marido, do que membro da igreja, do que qualquer outra coisa. Né? Isso é um exemplo. Né? Mas a gente pode pensar algo mais sobre isso. Por exemplo, quanto mais eu me integro no mundo dos açougueiros, mais eu entendo a complexidade do mundo dos açougueiros e menos eu entendo a complexidade do mundo de todos nós. O mundo que contém os outros mundos, percebem? Então, voltando um pouco aí à questão da doxa, né? Nós iniciamos isso falando da doxa. Né? A doxa para os gregos, ela era um modo parcial de enxergar o ser. E esse modo parcial de enxergar o ser é estar fixado naquilo que só nos interessa de um modo, ou de um momento, ou num momento. Percebem? Então, vocês percebem a relação entre doxa e o mundo particular de cada um? Isso que eu falei agora sobre açougueiro, sobre professor, sobre político, o mundo particular de cada um. Pois então, doxa é estar fixado num mundo particular, mas tão fixado que o sujeito já não percebe que existe esse mundo, que além desse mundo particular, ou melhor, o sujeito já não percebe que esse mundo particular, que é dele, está dentro de outro mundo infinitamente maior, compreendem? Então, a doxa é aquilo que estreita o horizonte da pessoa. Né? E quando a gente limita o horizonte de percepção, quando a gente fica totalmente imerso ou totalmente fixado no nosso mundo particular, isso tem uma consequência grave, gravíssima, que é o estreitamento. A atrofia, vamos dizer assim. A atrofia da nossa capacidade de julgar e agir. Percebem? Eu vou dar um exemplo que está muito evidente agora, né, nesses dias. Né? A gente tem visto... Estou arrumando aqui, pessoal, porque é a primeira vez que eu gravo num microfone. Eu não estou muito familiarizado ainda. O microfone está perto da boca e eu tenho batido aqui, mas espero que tenha saindo tudo certinho aqui. Bom, a gente tem visto aí os maiores absurdos, né, ultimamente, né? Então, deixa eu pegar dois exemplos. Os terroristas, né? Os terroristas aí do ISIS, vamos dizer, e os petistas. Esses petistas que estão protestando, né, estão mostrando a bunda por aí, como forma de protesto. Esses absurdos são bem atuais. Todo mundo tá ligado nisso. Bom, o que isso o que isso significa de modo geral? Significa que isso é doxa. É isso que nós estamos falando até agora. É a atrofia do agir e do julgar. Mas por que eu digo isso?
Vamos imaginar alguém que sai de casa para mostrar a bunda em forma de protesto. Tá? Se você isola essa pessoa, você vai ver que ou ela é funcionária pública, né, que ganhou dinheiro aí, prestígio com o comunismo, ou ela é, de algum modo, né, ainda uma... ela tem ainda, digamos, de algum modo, a pretensão de ganhar alguma coisa com o PT no poder, percebem? Então isso primariamente não tem nada a ver com ideologia. A gente pode dizer, bom, esses caras estão mostrando a bunda aí porque se corromperam com essa ideologia, é ideologia pura e tal, mas isso não tem nada a ver com ideologia. Num primeiro momento, no primeiro momento, isso não é ideologia. Isso é, antes, a motivação básica disso é um interesse particular do seu próprio mundo, do seu mundo de sobrevivência, percebem? Só que da forma mais fixa possível. Tão fixa que a pessoa já nem sequer cogita a hipótese de que o seu mundo está imerso em outro. Só o que existe agora para essa pessoa enlouquecida que vai mostrar a bunda por aí, como forma de protesto, é a realidade dos seus interesses pessoais, percebem? Então, isso quer dizer que o agir e o julgar dessa pessoa está comprometido, está escravo. Ele ficou escravo de uma coisa que os sofistas já pregavam lá no tempo do Platão, que é o utilitarismo. A única razão para uma pessoa defender um regime despótico, um regime assassino, cruel, né, que só traz miséria e desgraça para as pessoas, a única razão para alguém defender isso é porque esse alguém já colocou a vantagem pessoal acima da realidade do ser, percebem? E quando isso acontece, é sinal que a pessoa não raciocina mais em termos do que seja o certo ou o errado, mas sobre o que é útil e o que não é útil para ela mesma. Percebem? Mas vejam, se eu estou falando, se eu estou usando um exemplo de um petista que ficou atrofiado, né, que ficou atrofiado no seu próprio mundo particular, e isso é doxa, eu também estou considerando a hipótese de que o contrário seja verdadeiro, percebem? Porque, vejam, eu posso ser contra o PT. Eu posso ser contra o PT porque o PT no poder não traz vantagem nenhuma para o meu mundo. Percebem? Então, eu posso ser um antipetista, mas isso não garante que eu tenha discernimento, não garante que eu tenha assumido uma postura contrária a esse regime despótico por eu ter saído da doxa e encontrado a episteme. Pode ser que eu seja antipetista porque também eu me atrofiei no meu mundo particular, no meu mundo de interesses de mera sobrevivência, né? E isso, quando isso acontece, essa coisa não me diferencia em nada, não diferencia em nada na essência o petista do não petista, percebem? Diferencia sim, mas na aparência, só na aparência, né? Porque, ora, eu sou antipetista, porque ao sair do meu mundo particular, isso eu estou falando de mim, né, e ter enxergado, digamos, o ser, eu percebi que o petismo está fundamentado na mentira. E a mentira é inimiga do ser, a mentira é o não ser, como diria o Parmênides, né? Bom, então eu verifico em mim que o amor à verdade é no meu ser maior do que o amor ao mundo particular, ao meu mundo particular, ao mundo dos meus interesses, né? Então eu tenho uma razão no ser para ser antipetista, uma razão fundamentada no ser e não no que é útil para mim, para minha família, percebem? E isso só a pessoa pode identificar nela mesma. Porque vejam o caso do sujeito que sai de casa e mata 50 pessoas,
né, numa boate em nome de Deus. Isso não é religião. Isso não é ideologia. Antes isso não é nem religião nem ideologia. Pode depois se travestir, né, de religião e ideologia. Mas anteriormente, a motivação de um sujeito que sai de casa para matar 50 pessoas numa boate não é religião nem ideológica. Isso é, em primeiro lugar, doxa. Percebem? Por quê? Porque o sujeito está imerso no seu mundo particular, porque ele matou em nome de seus interesses pessoais. Se ele fosse além do seu mundo particular, se ele conseguisse enxergar o mundo do ser, no qual todos os outros mundos, essas outras bolhas estão imersas, ele viria que Deus jamais lhe pediria algo tão estúpido, né? Tão cruel. Porque o sujeito que está atrofiado no seu próprio mundo, ele não é mais capaz de discernir o certo do errado. Ele não é mais capaz de contemplar o ser. Coisas que os antigos gregos faziam, né? E contemplar o ser é perceber que o mundo particular, ele é um horizontezinho ilusório. Ele é um horizontezinho pequeno, finito, limitado. O mundo particular é só uma bolha. É uma bolha de sabão dentro do único mundo que existe, né? Que é o mundo de todos e de tudo, que é o mundo do ser. Então, se o sujeito percebe que ele mesmo está imerso em Deus, ele verá que o próprio Deus não seria capaz de reduzir-se a si mesmo, percebem? E isso é uma doença criada pela doxa. E é isso que dá origem ao fundamentalismo, é isso que dá origem a essas ideologias assassinas do século XIX, percebem? Porque, veja, o que é o pensamento marxista? É uma bolha de sabão que se fechou em si mesma, dizendo, Deus não existe. E que, portanto, o homem, dentro do seu mundinho, é que tem que fazer o paraíso acontecer na Terra. Essa ideologia é toda ela uma doxa, né? E é então lutando contra a doxa que a filosofia lá na Grécia encontra a si mesma, percebem? É por isso que ela nasce com os gregos. Porque são esses primeiros filósofos gregos quem expressam isso pela primeira vez na história do pensamento, percebem? Então, quando o professor Olavo diz, né, lá nos anos 90 ainda, né, que nós devemos estudar muito antes de combater esse pessoal, ele está dizendo que nós precisamos sair, que nós precisamos ultrapassar os limites do nosso mundinho, né, do nosso mundinho de interesses mesquinhos, interesses particulares, né, para contemplar a verdade, contemplar o ser. E depois, lembrando não só do professor Olavo, mas do mito da caverna do Platão, depois a gente tem que voltar e brigar com esses caras, mostrar a estupidez dessa gente, né? Mas isso não é possível de fazer apenas na perspectiva dos nossos interesses pessoais. Quando o professor Olavo fala da mesquinhez do brasileiro, por exemplo, né, ele está falando de um povo que ficou atrofiado nos seus interessezinhos pessoais de lucro, de conforto, de prestígio, né? Ele está falando de um povo egoísta, que ficou cego dentro das suas bolhas. Isso é desanimador, porque nós nos tornamos tão burros, tão cegos nesse negócio, tão escravos da doxa, né, que o diabo, ele não precisou mais de 2 ou 3 analfabetos para nos destruir como nação, percebem? Percebem aonde a doxa nos levou? Então, nós ainda não somos um povo, porque cada um está imerso e atrofiado em seu próprio mundo. O mundo do estudante, o mundo da dona de casa que só se preocupa, o mundo do estudante que só se preocupa
digamos, em pegar o canudinho lá dele. O mundo da dona de casa que só se preocupa com o preço do feijão, né, que está lá nas alturas agora. O mundo do operário que só se preocupa com o preço da passagem de ônibus. Exemplos, né? Eu estou citando. O mundo do vereador lá, do vereadorzinho, que pensa o tempo todo só em entrar num grande esquema de corrupção, né? O mundo do artista que só pensa em ficar famoso. O mundo do pervertido, seja sexual, de qualquer outra ordem de perversão, que só pensa em subjugar todo mundo, e assim por diante. Então nós perguntamos, isso é uma nação? Né? Então vejam, todos esses mundos particulares, eles limitam o horizonte do mundo universal, né? E a consequência mais grave disso é que isso nos desliga desse mundo universal. Mas eu posso dizer de outro modo, isso nos desliga de Deus, né? O que é pior, o que é muito pior, né? Por quê? Porque nós estamos imersos em Deus. Nós estamos ao mesmo tempo imersos em Deus e desligados dele. Ou ao contrário, nós estamos o tempo todo, nós estamos ao mesmo tempo desligados de Deus e imersos em Deus, né? E isso é o que é? Isso é o efeito da doxa, né? Então, por aí vocês vejam que como é diabólico, por exemplo, um padre Fábio de Mello, né? O Favo de Mel, o Rabo de Mel, como diz o Alex, né? Porque, pô, o que ele disse aí que é preciso menos Deus e mais humanismo, não é isso? Tá, o que ele está reforçando com isso? Ele está reforçando a cultura da atrofia do sujeito humano no seu mundinho egoísta. Pô, e isso é diabólico ou não é diabólico? Porque, vejam, o mais surpreendente disso é que isso vem de alguém que faz parte da hierarquia da igreja, né? Mas, sei lá também, acho que nem é tão surpreendente assim, porque, na verdade, é isso que o próprio Judas fez, né? Porque o Judas queria o quê? O sonho do Judas, né, do apóstolo que traiu Jesus, né, era que Jesus se sentasse no trono de Davi, né, expulsasse os romanos da Judéia, né, e que Jesus governasse naquela terra, naquele mundo, naquele tempo, né. E ele, Judas, certamente seria ele era o apóstolo que cuidava do dinheiro, né? Então ele certamente acho que pensou, bom, se Jesus assumir o trono aqui, eu vou ser ministro da economia, né? O presidente do Banco Central, né? Por aí, né? Era algo assim que o Judas pensava. Por quê? Porque ele estava atrofiado no seu mundinho particular. Ele já era um escravo só dos seus interesses imediatos, percebem? Então, o que Jesus responde? Meu reino não é desse mundo. Meu reino não é uma bolha de sabão, caro Judas. Meu reino não é o reino da doxa, mas o mundo da verdade absoluta, da paz absoluta, da justiça absoluta, do amor absoluto. Porque Jesus está se referindo de algum modo à episteme, né? Essa episteme que os filósofos contemplativos já tinham descoberto. Percebem? Então, a mesma coisa acontece lá na narrativa do Gênesis, né? De modo simbólico, mas é a mesma coisa. O diabo chega para Eva e diz que a Eva ela precisa ter o seu próprio mundo. Ele não diz com essas palavras, mas um dos sentidos da sedução do diabo é mais ou menos esse. Olha, Eva, pô, você está aqui no paraíso, né? Mas você pode ter o teu próprio mundo, né? Dentro do qual você será deusa, né? Que o Adão precisa ter o seu próprio mundo, né? Então o que eles fazem? Adão e Eva, eles entram no seu próprio mundo mesmo, nos seus mundinhos particulares. E a gente percebe isso na outra parte da narrativa, porque daí Deus
Então, num determinado momento, ele visita o paraíso, né, depois dessa sedução diabólica, ele visita o paraíso e percebe que o Adão está escondido lá, que eles são escondidos, Adão e Eva, né, numas moitas, né, e vestindo suas próprias roupas, né. Então Deus pergunta, mas o que é isso? Por que você está vestido assim, né? Por que você está vestido, né, de roupas? Por que você fez roupas para você, né? Então vocês percebem o que é estar vestido? O sujeito estava no paraíso. Adão estava imerso em Deus. Adão tinha a percepção do ser em si, do ser absoluto, né? Mas o que ele fez? Ele trocou toda essa percepção, ele trocou tudo isso por um mundinho particular, né? E quando Deus encontra o encontra, né? Deus o encontra vestido. Isso quer dizer que Adão já está atrofiado em si mesmo, atrofiado no seu mundinho, percebem? Adão já raciocina em termos de doxa. É isso que nós, de certo modo, podemos extrair dessa narrativa, né? Adão já raciocina em termos de doxa. Mas, então vejam, os primeiros filósofos gregos, eles perceberam que existe esse âmbito da mera opinião, mas um âmbito maior também, que é o âmbito do ser em si, que é o âmbito da episteme. Mas como é que eles percebem isso? Pela contemplação. Mas o que é a contemplação? Bom, aí a gente pode dizer que a filosofia, a filosofia nasce e se desenvolve da possibilidade do entendimento humano, evidente, né, de trabalhar com conceitos, né? Filosofar é desenvolver conceitos. Em síntese é isso. Filosofar é desenvolver conceitos, né? Mas desenvolver conceitos não é decorar palavras. Muita gente acha que é isso, né? Porque eu posso decorar as palavras de qualquer conceito, né? Eu posso dizer o conceito de liberdade, o conceito de humanidade, o conceito de coragem, o conceito de virtude, né? Eu posso decorar tudo isso e repetir palavra por palavra o que eu decorei. Eu posso dizer de maneira simples, mas também posso dizer tudo isso de maneira bem complicada, né? Porque quanto mais acadêmico eu for, né, mais complicado eu vou falar sobre conceitos, né? Mais analítico, digamos assim, será o meu discurso. Mas, isso não é filosofar. Isso não é simplesmente decorar conceitos, não é filosofar. Porque qualquer um pode decorar conceitos. Qualquer um pode falar sobre qualquer conceito, mas filosofar, desde os gregos, é contemplar a relação entre os conceitos, percebem? Muito antes de transformar aquilo em discurso, é a contemplação da relação entre os conceitos. E é isso que os primeiros gregos fizeram e foram ensinando aos outros que vieram depois, né? Então, voltando à pergunta, o que é contemplar? Bom, se vocês estão lembrados, né, teve um programa, eu acho que foi o 6º programa, em que eu fiz uma brincadeira ali com o tamanho dos conceitos, né? Eu disse que definir um conceito era encontrar o conceito maior no qual ele estava inserido. Alguém vai lembrar disso, né? Pois bem, contemplar é isso. É perceber quem contém e quem está contido, percebem? Essa é a relação. E é essa relação que é observada pelo filósofo contemplativo, né? Uns contêm e outros são contidos, né?
Mas, de modo resumido, vamos dizer assim, o ser é o conceito que contém tudo, todos os outros e ele mesmo, né? Não, porque, vejam, o ser é em si mesmo, então ele está de posse de si, mas ele mesmo não está contido em nada. Então, contemplar é chegar nesse tipo de percepção. Falar sobre isso, escrever sobre isso, criar um texto, criar um discurso analítico, bom, isso é outra história. Mas contemplação, falando de modo simples, é a percepção da relação entre todos os conceitos até chegar ao grau máximo dessas relações, que é a percepção do próprio ser, que é a percepção desse conceito, do conceito maior, do conceito absoluto, né? Então, nós já falamos um pouquinho aí sobre a doxa, né? Um pouquinho sobre a contemplação também, que resume, eu acho que dá para dizer aqui que se resume nisso, nessa percepção da relação entre os conceitos. Mas a gente precisa falar também um pouco sobre a episteme, né? Então, porque a contemplação ela pode levar ao seguinte conhecimento: cada pessoa é um mundo específico, né? Dentro de um único mundo. Cada pessoa é um mundo específico dentro, está contida num único mundo, né? Aqui nós já estamos trabalhando com a relação de conceitos, percebem? A relação de conjuntos, né? Cada mundo no qual cada pessoa está inserida, esse mundo está contido dentro de um mundo maior. Então, o Husserl, o filósofo judeu Edmund Husserl, ele vai dizer que cada mundo específico está contido dentro de um único mundo. E episteme é a percepção desse único mundo e das suas relações, né? Essas relações no qual todos os outros mundos, os mundos específicos, estão contidos. Mas vejam só, o verdadeiro filósofo, ele não vê essas duas coisas, a episteme e a doxa, como duas coisas completamente separadas. Se ele é um filósofo contemplativo, ele verá, né, que as duas coisas formam uma unidade, percebem? Então é preciso ter cuidado aqui, porque quando a gente fala mal da doxa, né, nós não estamos dizendo para a pessoa abandonar o seu mundo específico e se ocupar apenas das coisas do ser. Não é isso. Aliás, isso seria uma armadilha, né? Uma armadilha que o próprio o poema do Parmênides revela, né? Jesus pode falar do mundo do ser em si, porque Jesus é Deus. Jesus pode revelar, né, e se ocupar apenas das coisas absolutas. Porque Ele é Deus. E é porque é dele mesmo que provém essas coisas. Mas o homem não pode, né? Nós não podemos abandonar o nosso mundo específico. Então, essas duas coisas, elas têm que ser vistas como complementaridade de algum modo, né? Então não quer dizer que a contemplação do ser nos obrigue a abandonar o nosso mundo. Não. Mas nos obriga, sim, o que nós devemos fazer nós não podemos nos deixar atrofiar nesse nosso mundo particular, percebem? Porque eu lembrei agora de outra passagem, né? Uma passagem dos Evangelhos, em que Jesus visita a casa de Lázaro, né? E suas duas irmãs, Marta e Maria, lembram? Bom, Maria fica aos pés de Jesus. Ela dedica toda a atenção, né, a Jesus. Enquanto isso, a Marta não tem tempo. Ela não tem tempo para estar ali, né, aos pés de Jesus. Por quê? Porque ela precisa cuidar da casa, né? Então, é mais ou menos esse o problema da doxa. O nosso problema com a doxa. É o problema de ficar atrofiado no mundo particular, né?
Marta está atrofiada também. Ela não consegue perceber que o que mais importa naquele momento é a presença de Jesus. É o ser, é Deus. Mas isso não quer dizer não quer dizer que ela devesse abandonar as coisas da casa, né? E não quer dizer que Maria não devesse cuidar do seu mundo específico. Mas quer dizer que Maria sabia quando ultrapassá-lo. Maria sabia quando estava na presença de algo maior do que o seu próprio mundo, percebem? Ela era contemplativa. Então, vejam, o movimento de Maria, o que é? Ele vai da parcialidade do seu mundo particular, ele vai da parcialidade da doxa, vamos dizer assim, em direção ao único mundo, em direção à totalidade do ser. Mas uma coisa está ligada à outra de algum modo, percebem? Então, a gente pode imaginar o seguinte: Maria saiu da parcialidade da doxa e percebeu algo infinitamente maior, a totalidade do ser. Mas olha só, ela não ficou lá para sempre. Naquele momento, aquele momento não se caracteriza como uma conclusão definitiva. É aqui que Maria ficou para sempre. Não. Vamos pensar numa outra passagem dos Evangelhos. A transfiguração de Jesus no Monte Tabor, né? O que aconteceu lá? Pedro viu Jesus na sua glória, né? E o que ele pretendeu? Ele pretendeu ficar ali, num permanente estado de contemplação do ser. Mas Jesus diz, basta. Né? Pedro até se propõe, vamos erguer aqui uma tenda para ti, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés. Vamos ficar aqui aqui que é aqui que a coisa acontece. Mas Jesus diz, não, agora chega, nós vamos descer para a cidade, né? Por quê? Porque a sedução da episteme, ela é muito forte, né? Mas ela não nos permite mais do que alguns vislumbres, percebem? Só que esses vislumbres, eles só terão algum sentido se eles servirem para que a gente, de volta ao nosso mundo particular, a gente perceba as inúmeras possibilidades que estão contidas no nosso mundo particular, né? Isso é um pouco difícil de explicar, é claro, mas de modo resumido é isso. A contemplação do ser deve resultar em algum ganho no nosso mundo particular, né? E esse ganho só pode ser expresso do seguinte modo: depois de contemplarmos o ser, o nosso mundo particular ele tem que ficar maior, ele tem que ficar mais amplo, né? E ele só vai ficar maior, ele só vai ficar mais amplo com a liberação das possibilidades nele contidas. Isso é bem diferente do que ficar atrofiado no próprio mundo, percebem? Porque vocês devem lembrar que o professor Olavo ele falou várias vezes que os idiotas úteis eles se defendem, ou melhor, eles defendem algo que eles mesmos nunca estudaram, né? Vamos falar especificamente do caso dos marxistas, né? A maioria dos marxistas jamais estudou Marx. Nem Lenin, nem Gramsci, nem Maquiavel, nem ninguém, né? Eles não leram nada. Eles não estudaram nada. Mas o que acontece? Eles se defendem atrás do quê? Eles decoraram um monte de slogans, né? É isso que o professor Olavo fala. Eles decoraram um monte de slogans. Eles introjetaram aquilo, né? Porque eu acho que todo mundo já ouviu o professor Olavo falar sobre isso, né? Porque é justamente isso que significa atrofiamento na doxa, né? O mundo particular
ao invés de se alargar com conceitos, com leituras, com a contemplação do ser, ele vai se reduzindo a palavras de ordem apenas. Por exemplo, abaixo a corrupção. Pô, todo mundo diz isso, abaixo a corrupção, chega de corrupção. Mas o que é a corrupção? O conceito propriamente. Ele é desenvolvido? Não, não é, porque não sobra espaço para isso. A coisa está reduzida apenas a esse slogan vazio. Chega de corrupção. Então, vejam, o slogan, ele é bonitinho, né? Mas ele não tem fundamento. Ele até pode ter fundamento, mas se ele não tem fundamento, ele é apenas uma forma de atrofia. Então, na maioria das vezes, nós estamos discutindo com quem? Com pessoas atrofiadas em seus próprios mundos, nos seus mundinhos particulares. E essa é a doxa. Isso é doxa, percebem? Mas, voltando um pouquinho. Quando um horizonte limitado libera, vamos dizer assim, algumas opções que estavam contidas dentro dele, isso quer dizer que a pessoa, em seu mundo, ela já começa a perceber objetos conceituais que estavam escondidos. Então, nós já, nesse momento, podemos falar em termos de episteme. Né? Por quê? Porque a pessoa, esse termo, essa episteme, ela já começa a ser definida. Né? Porque a episteme é isso que vai se manifestando, né, dentro do mundo do sujeito. É aquilo que estava escondido dentro do mundinho, mas que agora vai se manifestando, né, vai se deixando perceber. É isso. É isso que estava escondido, mas que agora se manifesta. Isso alarga o horizonte do mundo particular, percebem? Então acho que todo mundo já ouviu a expressão, pô, mas como é que eu não tinha pensado nisso antes, né? Essa expressão é comum, é muito comum, porque acontece com todo mundo. Não é um fenômeno que se dá só na mente do sábio, não. Imagine um açougueiro, né? Por exemplo, vamos pegar o açougueiro, pobre açougueiro de novo, né? Imagine um açougueiro que viveu apenas aí no seu mundo de açougueiro, né? E de repente alguém lhe mostra que, olha, a sua mulher foi embora, ela levou o seu filho e tal, né? E o açougueiro pergunta, mas por quê? E a pessoa responde, porque pô, você não os enxergava e eles começaram a se sentir sem valor, sem existência na tua vida, né? Sem importância para você, né? Então o açougueiro começa a perceber que havia algo escondido no mundo dele, né? Aí vem o espanto, como é que eu não vi isso antes, né? Como é que eu não vi, como é que eu não percebi que eu não dava interesse, que eu não dava atenção para a minha família, né? Então a relação da doxa com a episteme é a mesma coisa, percebe? Porque o que uma pessoa normalmente vê no seu mundo particular? Ela vê, a maioria das vezes, o que ela vê são apenas objetos dos seus interesses particulares. Na maioria das vezes não passa disso. Então, os antigos gregos percebem que o olhar das pessoas, na maioria das vezes, não é capaz de perceber os fenômenos em si mesmos, né? Daqui eu preciso fazer um pequeno parênteses, porque a palavra fenômeno, o phaenomena, é uma palavra grega, né, que significa exatamente isso, o que aparece.
Então, os gregos, eles percebem que as pessoas não viam o fenômeno como fenômeno. As pessoas não enxergavam o fenômeno da forma como um fenômeno aparecia, né? Enxergavam outra coisa, enxergavam no lugar do fenômeno algo diferente do fenômeno. Enxergavam não a coisa, mas a utilidade da coisa, percebem? Vou dar um exemplo. Aparece no meu campo visual um martelo, né? O martelo se deixou ver, ele se desvelou para mim. Então, ele aparece para mim. Mas, se eu não sou contemplativo, eu não enxergo o martelo no seu aparecer, né? Eu não enxergo o martelo como um fenômeno, percebem? Mas antes disso, eu enxergo o para quê do martelo, o para que serve o martelo. Percebem? Eu enxergo a utilidade do martelo antes de enxergar o martelo como um fenômeno, né? E se eu enxergar a utilidade da coisa antes do fenômeno, o fenômeno desaparece. O martelo está ali, mas o fenômeno já não está ali. É como dizer que que só o que eu vejo agora é algo útil para alguma coisa. Mas eu não enxergo o fenômeno que é desprovido de toda e qualquer utilidade, percebem? Então, quer dizer que eu estou refém do quê? Eu estou refém de um jeito específico de ver a realidade, de um jeito limitado de enxergar as coisas, né? Eu estou refém de enxergar somente a utilidade das coisas. Então eu já não consigo mais enxergar as coisas, percebem? E o que o filósofo grego percebe? Ele percebe ele percebe que existe aquém antes da utilidade das coisas, existe algo que se apresenta, que se mostra nela mesma. E tudo que se mostra desse modo, ele chama de fenômeno. Só que, como o nosso modo de ver, ele vai além do fenômeno, ele já encontra a utilidade das coisas, a atitude do filósofo grego, então, passa a ser a de perfurar essa utilidade que a coisa tem, né? Que nós enxergamos na coisa. Ele perfura essa visão utilitarista que nós temos para enxergar a coisa, para enxergar o fenômeno de modo liberto de sua utilidade, né? Dá até para a gente fazer um exercício nesse sentido. Quando eu olho para uma geladeira, por exemplo, eu vejo antes de tudo o quê? Uma utilidade. Eu não vejo o fenômeno. É muito difícil ver o fenômeno. É muito difícil alguém olhar para uma geladeira e ver o fenômeno. Agora, se eu me espantar com a geladeira, se em determinado momento eu olhar para aquela geladeira ali e me espantar com ela, né? Se eu ficar espantado com essa coisa esquisita, que agora me parece esquisita, que é a geladeira, bom, então eu perfurei a maneira utilitária de ver a geladeira, esse fenômeno. Eu cheguei no fenômeno. Eu já consigo perceber o fenômeno diante de mim, né? Então, o fenômeno se mostrou para mim. Então, vejam, a gente não se espanta com quase nada, né? A gente não se espanta com mais nada, essa é que é a verdade, né? Das coisas que estão aí, né, que nos cercam, o que nos espanta propriamente? É muito difícil responder essa pergunta, né? Porque quanto mais a capacidade
para perceber a utilidade das coisas, menos a gente enxerga o fenômeno por trás das coisas. E isso quer dizer o seguinte, quer dizer que nós, quando nós só enxergamos a utilidade das coisas, a nossa compreensão das coisas fica reduzida ao quê? A uma mera opinião. Se eu só enxergo a minha geladeira na utilidade da minha geladeira, se eu só enxergo a utilidade da geladeira, tudo que eu falar sobre ela será no fundo, sobre a utilidade dela. Então eu reduzo o fenômeno ao quê? A algo que é só parte do fenômeno, que é a utilidade. E quando eu faço isso, eu estou reduzindo a mim mesmo a opinião, né? Aquela mera opinião que eu tenho das coisas, percebem? Então, eu sou da opinião de que a geladeira poderia congelar o meu corpo. Mas, pô, eu nunca entrei dentro de uma geladeira, né? Claro que isso é um exemplo bobo, mas o caráter opinativo é exatamente assim. Nós nunca temos certeza das coisas. Nós achamos que é assim. Por quê? Porque a nossa compreensão, ela está toda ela reduzida, ou resumida, ou fundamentada na percepção utilitária das coisas. Percebem? Então isso, de modo geral, é o que? É a doxa na sua compreensão através da episteme, né? Mas, pô, isso, né, não para por aqui, né? Só que eu pensei que a gente podia tratar desse assunto num único programa, mas ele realmente vai ficar muito longo, né? Então a gente vai precisar de outro ainda para que esse não fique muito longo, percebe? Então, como hoje não tem nenhum abraço para mandar, né? Eu vou ficando por aqui, né? Mas lembrando que a gente vai desenvolver esse tema agora com mais tranquilidade no próximo, porque fica melhor assim, dividir em 2 programas para... Claro que a gente não vai esgotar esse assunto, mas vamos tentar falar um pouco mais sobre isso, né? Entrar mais também nessa questão do que é propriamente a episteme, né? Então, no próximo programa a gente termina esse assunto, né, sobre doxa e episteme, mas por enquanto a gente fica por aqui, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima.